Olá, queridos. Boa noite, que Deus, em sua infinita graça, repouse sua bondade e sua misericórdia sobre nós. Sabemos que os dias são maus, as provas duras demais, às vezes não dá para suportar, mas o Senhor é aquele que vai adiante de nós, é aquele que tem feito todas as coisas em nossas vidas. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 5, certo? Dos estudos doutrinário, tá certo? Ô Branco, Deus te abençoe, meu filho. Sobre a aula número 5, sobre a providência de Deus, certo? Mas eu queria começar nosso estudo de hoje, nosso culto, orando, tá certo? Orando, pedindo a graça de Deus para nossas vidas, tá certo? Pedindo a direção do Senhor para tudo que está acontecendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Deus, pela grandeza e infinitude do Teu poder. Obrigado porque sabemos que Tu és aquele mesmo Deus que abrisse o mar vermelho, é o mesmo Deus que livrou a Daniel da cova dos leões, és o mesmo Deus que livrasse o povo do Egito e os colocasse ali em Canaã. Tu és o mesmo Deus que estava com Daniel, com Sansão, digo, e ele com uma queixada de jumento matou 1000, ou seja, tu és o Deus, o mesmo Deus dos antigos, és o mesmo Deus de hoje. Inclusive a tua palavra revela isso, dizendo que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. É assim que eu te oro, Deus, e quero te apresentar, Senhor, nessa noite, a vida do moço que roubou o nosso WhatsApp, Senhor, que hackeou o nosso WhatsApp. Tenha misericórdia dele, Deus. Eu creio que tu podes fazer um milagre na vida dele. Um milagre chamado salvação. Perdoa a vida dele e me dê graça para ministrar a tua palavra nessa noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, olá Branco, boa noite, paz e graça. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, aliás, dois textos para nós darmos continuidade no nosso estudo lindo, um estudo maravilhoso, certo? Que trata da providência de Deus, aquilo que é soberano ou soberania total de um Deus que é e que fez todas as coisas. Você pode pegar a sua Bíblia aí. Eu queria ler com você Neemias capítulo 9, o versículo de número 6. E depois da leitura desses dois textos, eu queria convidar você a orar mais uma vez comigo. Neemias capítulo 9, o versículo de número 6. Se você está com a sua Bíblia aí, ou você lê, ou você abre sua Bíblia física, ou então, se você não está com ela, você pode abrir ela no seu celular, não é? Um celular adjunto que você estiver aí. Neemias capítulo 9, o versículo 6 diz assim: só tu és Senhor, fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existem, tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8 e o versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Então a gente já vê aí pelos dois versos que nós vamos falar daquilo que Deus fez, decretou e aquilo que Ele é para nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar apresentando a Deus esposa de pastores doentes, filhos de pastores, pastores doentes, a pastores que estão no campo já faltando o seu sustento, porque as igrejas estão fechadas. Alguns irmãos não entendem a adoração de contribuir, de continuarem sendo dizimistas, e com isso alguns missionários, alguns pastores no campo estão sofrendo, e nós vamos apresentar isso aí ao Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua graça, a Tua soberania sobre a vida dos Teus filhos, os pastores, as suas esposas, aqueles que estão doentes, enfermos. Ó Deus, aqueles que já começaram a passar necessidade, Senhor. Vai ao encontro especial da vida de Nilma. Também, Deus, tenha um encontro com Ronaldo Lidório, com sua esposa, com sua mãe. E queremos, Deus, estender esta oração também aos irmãos doentes aqui ao nosso redor. É sabido que na nossa cidade há um caso de Covid-19, ser com a alma desta vítima, desta pessoa. Eu te apresento também, Deus, os irmãos que congregam conosco aqui na Igreja Presbiteriana da Reforma, na cidade de Capim. Toma a tua direção na vida, Deus, da tesoureira, na minha pessoa, dos músicos, de cada irmão, daquele que coleta o dízimo, daquele que varre, daquele que abre a porta. Toma em tuas mãos a vida de cada um e ser com cada um dos teus filhos também que estão a nos escutar e a nos ver nessa noite. Ajuda-nos a entendermos a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Tio Boninha, Deus te abençoe, tudo bom? Geazi está perto do Senhor aí, viu? Está aí em Minas. Queridos, então esse Deus que resolveu formar o mundo, esse Deus que por ele só resolveu firmar as coisas. A providência de Deus, ela é uma continuação da graça manifestadora de Deus, digamos assim, entrelaçando os capítulos anteriores. Boa noite, Sudenberg, Deus te abençoe. Né? Todos os capítulos que nos antecederam, eles têm uma correlação íntima daquilo que é a providência desse Deus. Tá certo? Então, essa providência que ela é estipulada, confeccionada pelo próprio Deus, é um atributo de Deus. Ela está relacionada com o próprio Deus, porque essa providência é divina, essa providência tem uma finalidade divina e ela tem uma relação divina com a igreja, com seus filhos e com o seu povo. Boa noite, Júnior, Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja com a tua vida e com a tua família. Porque essa graça dessa providência, ela nos traz, principalmente para quem de fato e de verdade é crente, que foi eleito, comprado, redimido pelo sangue de Jesus, entende as Sagradas Escrituras. Então, essa providência, ela traz o conteúdo em que nós devemos entender que Deus faz, que Deus fez todas as coisas, que Ele faz e que Ele fará conforme aquilo que lhe apraz, conforme aquilo que está dentro da sua própria vontade. Deus não se deixa ser manipulado. Ele é um Deus que nos seus atos e nos seus atributos incomunicáveis, ele faz aquilo que ele quer e aquilo que ele lhe apraz fazer. Isso é algo soberano desse Deus, que por um ato de graça e de misericórdia, ele nos escolheu a entendermos isso, a cultuarmos e adorarmos a ele por isso, e o reverenciá-lo
pelo Deus que ele é e não pelo Deus que ele faz. Portanto, a nossa confissão, a confissão de fé de Westminster, ela diz o seguinte: fala-se muito hoje acerca das incertezas quanto ao futuro e quanto ao destino das pessoas. Na verdade, o que não tem como a gente fugir do assunto, né, atual de pandemia, que não se fala em outra coisa a não ser o que é que vai acontecer, até quando isso vai. Eu estou falando por causa da contextualização do que está acontecendo hoje. Porém, mesmo antes da pandemia, já se falava sobre isso, já se questionava sobre isso, já era perguntado muito sobre isso, não é? A certeza do que será amanhã. E aí a gente pode colocar em uma linha aí de sucessões algumas coisas. Por exemplo, como é ou como era a geração dos nossos pais, que hoje tem 80 anos, como é que está a nossa geração e como vai ser a geração futura. Como? Mediante a preocupação das pessoas em conhecer o futuro, percebendo o valor que tinha o seu passado, fazendo até previsões que, aliás, iludem e conduzem à frustração, além de atrair a reprovação e o juízo de Deus. Há pessoas que estão... Tá certo? Por quê, irmãos? Essas três coisas que eu falei, ela tem alguns significados interessantes. Ela tem alguns significados práticos para as nossas vidas. Quais são eles? Primeiro, os nossos pais viveram uma época em que eles acreditavam no poder de Deus, na palavra de Deus, e eles viviam a palavra de Deus. Era uma época, os nossos pais viveram em uma época em que eles se relacionavam com Deus, viviam em um maior tempo oportuno de oração, viviam com mais comunhão e intimidade com Deus, portanto conheciam mais a Deus, tá certo? E alguns milagres que hoje não acontecem, aconteciam quando os nossos pais tinham a idade que nós temos hoje. Tá certo? Então, Deus, por sua graça e misericórdia, abençoava essa geração de crentes que viveram nessa época. E como é que estão a geração de hoje? A geração de hoje, primeiro, elas não acreditam na providência de Deus. Segundo, elas não acreditam nos decretos solenes de Deus. Nós estamos vivendo em uma sociedade que os crentes deixaram de exaltar e glorificar com suas vidas um Deus criador supremo, magnífico, soberano, um Deus que diz e acontece, que se revela quando quer, que fala através das Escrituras, que esbanja a sua palavra para que a gente prossiga, para que a gente conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Essa geração de hoje está fora disso, é uma geração que está sendo evangelizada pelo um louvor místico, é uma geração que está sendo atraída e seguida por supostas revelações, por supostas profecias que não são de Deus, por livros de autoajudas, tá certo? A semana passada a gente foi pego aí com uma ideia de quem achasse um cabelo na Bíblia e coisa e tal. É uma geração de crentes que não leem a Bíblia, que não buscam a Bíblia, que não invocam a Deus através da Bíblia, que não buscam ao Senhor, que não tem a sua família como padrão de uma família que glorifica, que honra e que exalte a Deus. Sabendo que dentro da providência de Deus, Deus é um Deus que decreta, que criou, que fez. E o Romanos aqui diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, não daqueles que fingem que amam, não daqueles que
acham que amam ou não daqueles que enganam a si mesmo. O conhecimento da doutrina da providência divina possibilita ao crente uma sensação de segurança, de alegria, de paz, pois a certeza de que o Senhor está no controle do universo, da história, da nossa vida, do nosso conhecimento, do nosso pisar, do nosso andar, de tudo quanto está proposto, visível em nossas vidas. Esse Deus está no controle de todas as coisas. E tudo nos proporciona a viver em tranquilidade e confiante. Agora deixa eu dizer uma coisa. O quanto isso é difícil para os crentes de hoje. O quanto isso deixa de ser essa geração de hoje que pratica a hospitalidade, que leem a Bíblia diariamente, que buscam conhecimento de Deus, que louvam a Deus com a sua vida, com o seu emprego, com o seu trabalho. Essas pessoas de hoje são chamadas de crente cafona. Certo? São pessoas que, para muitos, não estão no rol dos crentes, porque não... deixa eu me lembrar aqui para eu não errar. Se você não acreditar em profecia, você é um crente cru. Se você não falar em língua, você é um crente frio. Se você não pular no culto de domingo à noite, você está em pecado. Agora, muitos desses irmãos não leem a Bíblia. E quando eles leem a Bíblia, eles não leem a Bíblia para crer, eles leem para achar um defeito, não nele, nos outros. Eles esquecem do texto sagrado de Deus, das Escrituras Sagradas, que diz que a gente deve tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se esquece que Deus continua no controle da minha vida, da tua vida, que eu queira, que você queira, que eles queiram ou não. Que o culto, essas pessoas esquecem que o culto é um ato de adoração que eu devo fazer para agradar a Deus e não para que um culto. O culto, Deus tem que se agradar do meu culto e eu não devo prestar um culto para agradar o outro. O louvor foi bonito, a pregação foi boa. O trabalho de nós como pastores é não deixar você pecar em paz. É constranger você. É você sair do culto, sabe, emburrado com você mesmo, porque você está errado. E Deus falou com você através da ministração da palavra de Deus, através da pregação. É isso que você tem que voltar do culto com esse entendimento e com esse conhecimento. E dizer assim, glória seja dada ao nome do Senhor, porque Deus falou comigo hoje através da sua palavra. Tá certo? As obras das providências de Deus são muito santa, sábia e poderosa, de maneira que ela deve preservar e governar todas as criaturas e ordenar tanto elas como todas as ações para a própria glória do Senhor nosso Deus. A despeito disso, devemos conhecer algumas coisas. O que é a providência de Deus? Se nós estamos falando dessa providência, fizemos esse pano de fundo de introdução, mas na verdade o que é a providência de Deus? O que é que ela é para nós? Qual é o respaldo bíblico que eu tenho para isso? Então, pastor, você está querendo dizer que eu não posso decretar? Não pode. Então, pastor, você está querendo dizer que eu não posso dizer, ora, ou olha como o culto hoje foi bom, e o dia domingo não foi não? Você está equivocado com aquilo que você diz. Porque quem deve achar que o culto é bom ou não é eu nem você, é Deus. Porque você vai para a igreja para prestar um culto a Deus. Você está em casa com a sua família para prestar um culto a Deus. Você está no seu trabalho para que o seu trabalho preste um culto a Deus. Que comais, ou que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O seu dinheiro é para glorificar a Deus.
Você deve dizimar na igreja em que você é membro para a glória de Deus. Eu tenho visto nesses últimos dias pastores quase que se humilhando, pedindo o sustento da obra, quando isso não deveria, principalmente para crentes. A gente tem visto nos últimos dias que pastores ou líderes de mocidade têm que fazer eventos para que os jovens possam vir à igreja. Que ridículo! Eu tenho que me dispor a ir à igreja adorar a Deus. Eu tenho que entender que Deus é um Deus providencial, que cuida da minha vida, da minha saúde. O Salmo 3 e o 4 fala isso, que Ele cuida de mim quando eu estou dormindo, cuida de mim diante de todas as coisas. Já o 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Eu tenho que entender que Deus é um Deus que merece a honra, a glória e o meu louvor. Eu tenho que entender que esse Deus é aquele Deus do Salmo 122. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu preciso entender esse contexto providencial de Deus para nossas vidas. E o que é então essa providência divina? É a ação de Deus pela qual Ele sustenta e dirige e governa todas as criaturas, todas as ações de todas as coisas, desde o maior até o menor. Você pode dizer assim, amém? A providência de Deus é um Deus, irmãos. Eu queria que você entendesse nessa noite que pela Bíblia Sagrada, queria que você entendesse nessa noite que nada do que está acontecendo, em relação à pandemia, guerra, rumores ou qualquer outra coisa, nada está fora do controle de Deus. Por que nada está fora do controle de Deus? Porque Ele é um Deus que sustenta, é um Deus que dirige, é um Deus que dispõe e governa todas as criaturas. Todas as criaturas. Não há nada que fuja do controle de Deus. Não há nada que fuja das mãos do Senhor. Nada escapa. Tudo está sobre o controle, desde o maior até o menor. Você pode conferir isso aí em Gênesis capítulo 8, versículo 22, Salmo 104, versículo 27, Isaías 42, versículo 5, Jeremias 31 e 35. Tudo está no controle de Deus. É Deus quem manda. É Deus quem faz. É Deus quem diz. É Deus quem faz as coisas acontecerem. É Deus quem permite que as coisas aconteçam. Ele é poderoso. Ele é justo. Por isso que Ele é um Deus providenciador. A dor que você sente passou pelo crivo da mente de Deus. O sofrimento que você passou pelo crivo da mente santa do Senhor. A angústia que você está sentindo, se não for a pecado, foi um irmão que caluniou você, que fez algo a você, você foi assaltado, roubado, pegou uma doença, mesmo assim Deus continua no controle da sua vida. O caos que está acontecendo no mundo não está fora do controle de Deus, não. Uma vez eu vi uma frase de Dr. Jonas Madureira, ele diz a frase que alguém disse assim, pastor, as coisas fugiram do meu controle. E ele completa embaixo dizendo, quem foi que disse que você está no controle das coisas? As coisas estão no controle de Deus. Ai de nós se tivesse no nosso controle. Então a providência divina é a ação de Deus em todas as coisas, em todos os âmbitos, nos 4 cantos da terra. Isso é a ação de Deus em nossas vidas. Isso porque desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio, santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta é a vontade da criatura e nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Antes elas são estabelecidas. É importante entender porque os reformadores, nós reformados, assumiremos tal postura sobre essa questão, pois eles eram uma questão de alta importância. Depois de ler a obra de Erasmo, defendendo a doutrina do livre-arbítrio, Martinho Lutero escreveu uma resposta com o título da vontade cativa de Deus. Ele diz assim, em um pequeno trecho, elogio acabo
muito de ti. O seguinte, és o único que atacou as questões de si. Isso é a questão essencial. E não me fadigaste com aqueles assuntos secundários sobre o papado ou o purgatório, as indulgências e as outras coisas desse tipo, que mais são frivoladas do que questões, pelas quais até agora quase todas tentaram caçar-me em vão. Tu foste o único que me reconheceu a ponto central de todo controvérsia e pegaste a coisa pela gola. Por isso te agradeço de coração. Que as coisas aqui não fugiram do controle, mas elas continuam no absoluto e majestoso controle de Deus. Palavra de Martinho Lutero. Ô Eliano, reverendo Eliano, boa noite. Deus te abençoe. Então as Escrituras, ela afirma que Deus tem um plano para o universo. O plano do universo foi formado por Deus. E agora eu queria dizer uma frase. Essa frase surgiu nas mídias sociais hoje. Um ator global morreu. A Globo não diz que ele se suicidou, que ela não diz. E esse ator ele escreveu uma frase dizendo que o plano da humanidade ou que a humanidade ela deu errada. Não dá certo. Ou que mentira, irmãos. Primeiro porque é o seguinte, ele pode até ter pensado lá na queda, né? De que ele pode ter pensado que deu errado porque Deus criou o homem para o homem ser o representante dele aqui na terra e ele pecou. Mas, querido, Deus não teve um segundo plano, não. O plano de Deus é um só. Não pense, eu já vi um pastor, ele pregando, e pregou mais numa igreja que eu estava pastoreando. Ele disse que Deus tinha um segundo plano. Adão errou, aí ele veio com Jesus. Não, irmão. O plano de Deus sempre foi, de que Jesus Cristo seria o Salvador, o Redentor, o ungido de Deus. A história veterotestamentária prova isso com a maior clareza. Então, é imprescindível a gente se desviar, se desvincular, se divorciar da providência de Deus. Você só está de pé por causa da providência de Deus. Você só se alimentou hoje por causa da providência de Deus. Você só está me assistindo e me vendo hoje por causa da providência soberana de Deus. O seu coração está batendo por causa da providência de Deus. Há um Deus providencial que está cuidando de você. Nós não podemos nos divorciar disso. Como é que se dá essa providência divina? Como é que isso se dá? A partir do decreto de Deus, que é a sua causa primária. Não é o decreto do homem. Boa noite, Ailson. Deus te abençoe. Não é o decreto do homem. O homem, você não pode decretar nada, meu irmão. Quem decreta é Deus. O homem traça seus planos, mas a palavra final é do Senhor, é de Deus. Você não tem poder para decretar, determinar nada. A oração do homem é: Senhor, faça-se a tua vontade. A oração do homem é que o homem peça a Deus a sua misericórdia. Tá certo? Olha o que é que diz Atos 2:23. No livro de Atos, capítulo 2 e o versículo 23. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. O que é que ela diz? Atos 2:23. Ela diz, olha, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A causa primária de Deus, ressuscitar Cristo para que ele fosse o supremo providenciador de todas as coisas. Enquanto você que se diz crente, que é crente, não entender que tudo que está acontecendo, que aconteceu na sua vida, foi um ato providencial de Deus, eu acho que você precisa rever seus conceitos de cristãos. Essa providência se dá por meio das causas naturais e secundárias, por meios especiais empregados por Deus. Isaías capítulo 10, versículos 6 e 7. Por meios empregados por Deus. A nossa lição aqui, ela não fala isso não, mas a gente pode citar alguns atos aqui. Por exemplo,
Deus permitiu, irmão, que Moisés assassinasse um homem para poder ele ser expulso do Egito, para depois, 40 anos, ele voltar para levar o próprio povo de Deus. O que é isso, irmão? Deus permitiu que provar a fé de Abraão fazendo todo aquele ritual com Isaac. Deus permitiu que Ana ficasse estéril, orasse, se humilhasse, para depois dela ter o seu filho, ela ter e não ter. Porque ela teve que dar ao sacerdote ali para ele servir a Deus. Como é que você vai discutir com esse Deus que ele revela em si a sua providência? Um Deus que proveu para ele mesmo o Cordeiro para nos livrar da ira dele. A ira de Deus ia ser derramada em mim e em você. E Deus foi esse Deus providenciador. Essa providência também ela se dá independente dos meios, segundo o árbitro de Deus. Porque é Ele quem faz e resolve todas as coisas. Em terceiro lugar, qual é a finalidade da providência de Deus? Qual é a finalidade da providência de Deus? O que é que ela traz de benefícios para nossas vidas? Primeiro, a manifestação da onipotência de Deus. A manifestação da onipotência de Deus. Olha o que é que diz aqui no livro de Isaías 45, versículo 5. Diz assim: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Isso é ser um Deus tremendo, irmão, e realmente providenciador. Você está entendendo? É esse Deus que faz isso, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu promovo a paz, eu causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramam-na as nuvens, abra-se a terra, brota a salvação, cresça-se a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Mas tem mais. Esse Deus, ele manifesta a sua sabedoria. A sua sabedoria. Eu não vou nem ler o texto aqui, porque o texto é muito conhecido. Eu vou apenas citar Romanos 11 e 32. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus decretos. Quem foi o conselheiro de Deus para que ele lhes aconselhasse? Quem foi que deu a ele para que primeiro ele lhe desse? Quem? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Olha a dimensão dessa providência. Essa providência também ela é uma educação espiritual do crente. Uma educação espiritual do crente. E aí a gente entende aqui pelo reverendo Jean Carlos, Deus lhe abençoe, meu irmão, meu pastor presidente. Uma boa noite. O que é que diz aqui Romanos 8? Diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há muitos crentes mal educados espiritualmente. Por quê? Porque não esperam em Deus. Porque não confiam em Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Há muitos crentes que pedem hoje a Deus, mas que amanhã eles já tomam da mão de Deus de novo. Gilvânia Bento, Deus te abençoe. Há crentes que são tão mal educados que eles querem falar com Deus, mas não param para ouvir Deus falar com ele. Eita, agora embolou. Não foi nem embolou, não. Como é que eu falo com Deus? Eu peço orientação a Deus falando com Deus em oração.
E aí eu abro a Bíblia para ouvir Deus falar. Eu falo com Ele em oração e abro a Bíblia para ouvir Ele falar através das Escrituras. O grande problema é que muitas vezes você ora a Deus pedindo algo, conversando com Ele algo, aí Ele está falando com você, mas você não quer escutar. Por que você não quer escutar? Porque você não abre a Bíblia para ler a Bíblia. Você não abre a Bíblia para meditar nas Sagradas Escrituras. Você não abre a Bíblia para se alimentar dela, para se promover dela, para crescer com ela, para crescer a partir dela. Então, quando você não faz isso, você está sendo muito mal educado mediante Deus. E qual é a relação entre a providência divina e os crentes de hoje? Irmã Maria Dilvana, Deus lhe abençoe, minha irmã. Saudades. Já já essa pandemia passa para nós estarmos nos reunindo de novo. Qual é, irmão, a relação entre a providência de Deus e os crentes? Eu quero dizer aqui, e a igreja, não é? É que pela providência divina a igreja é preservada e conduzida vitoriosamente para as mansões celestiais, para ser vitorioso. Você tem que entender que pelo ato providencial de Deus, Deus preserva o seu povo. Ele já provou isso no Antigo Testamento, ele provou isso no Novo Testamento e ele provou isso com os pais da igreja. E é importante nós citarmos aqui aquele texto, quando Jó disse em seu capítulo 13, o versículo 15, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. O que é que a gente pode dizer de Sidraque, Mesaque e Abdenego, que disse: olha, Senhor Rei, nós não vamos nos prostrar nem dobrar o nosso joelho, não. Porque o Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar. E ainda se Ele não nos livrar, porque Ele não é obrigado, mesmo assim nós vamos continuar adorando e bendizendo a esse Deus Criador. A relação entre a providência divina e a igreja é que a gente tem que entender e crer que a igreja do Senhor, os salvos, os eleitos, os que foram comprados pelo seu sangue serão preservados. Ah, pastor, mas ontem um crente ali morreu, outro... Ele morrendo não quer dizer que ele não seja preservado. Há um lar que espera ele. Há uma glória que espera ele. Há um céu que espera ele. A morte para o crente não é o fim, é o começo da vida eterna. Você que é crente precisa entender isso. Precisa crer nisso. E precisa viver naquilo que você crê. Tome a posse da Bíblia em suas mãos para você entender os atos providenciais de Deus. Tá certo? Enquanto você não entender isso, você não vai compreender com sapiência, com inteligência, o que Deus está falando para você, o que Deus quer de você, o que Deus promove para você. Deus cuidou de tudo, irmãos, para você. Certo? A Bíblia, ela tem para nós aquilo que a gente precisa, que a gente necessita, tá certo? O plano de Deus em geral é revelado na Bíblia, embora nem tudo que gostaríamos de saber seja revelado. Deus planejou a criação segundo a sua sabedoria. Olha, as Escrituras afirmam que Deus tem um plano para o universo e que ninguém pode frustrar ele desse plano. Daniel Gonçalves, boa noite, Deus te abençoe. Ninguém pode frustrar. Jó diz em seu capítulo 42 que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Salmo 33, versículo 10 e 11. Deus desfaz os planos das nações. Porque Ele é Deus. Ele não é qualquer um, Ele não é uma força, Ele não é um ser sobrenatural. Ele é um Deus revelado para nós. Ele é o Criador de todas as coisas. O conselho de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus permanece para sempre. Em Daniel capítulo 4, versículo 35, Nabucodonosor reconheceu que Deus fez, que Deus faz o que quiser. Olha, se Nabucodonosor reconheceu isso, por que você como crente não reconhece? Provérbio 21, capítulo 1 diz: a soberania de Deus, declarando que Deus controla líderes das nações para cumprir a sua vontade.
Podemos concluir que Deus tem um plano que Ele está realizando, continuadamente realizando isso, conforme a sua vontade. O propósito de Deus é cumprido em tudo o que acontece na face da terra. Precisamos entender isso, porque a história do Velho Testamento mostra que Deus tem um plano para as nações e que esse plano está sendo realizado no povo de Israel. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 9. O fato de que o plano de Deus para as nações é predeterminado é óbvio, porque Deus predisse o futuro das nações. O plano inclui a existência do mal, mas pela permissão de Deus, Deus usou a Babilônia para punir Israel, Ezequiel 32:11. Mas como Tiago diz, ele não tenta ninguém. Tiago 1:13. A fonte do mal é o mundo e o diabo e aqueles que o seguem, que em sua vida é pecaminosa. 1 João capítulo 2, versículo 16. Mas desde que tudo acontece conforme o plano eterno de Deus, podemos concluir que o decreto de Deus inclui o decreto de permitir o mal. O decreto de Deus, a providência de Deus também inclui a resposta de Deus ao mal. O julgamento, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Às vezes Deus julga as nações através de catástrofes e guerras. Jeremias capítulo 50, versículo 45. Segundo, um grande teólogo, talvez alguns dos últimos puritanos, Dr. Martin Lloyd Jones, disse que o mesmo decreto de Deus que ordena a lei moral e que proíbe e pune o pecado também permite sua ocorrência, limita-o, porém, e determina o canal específico ao qual ele se restringe, bem como a finalidade exata para a qual ele será dirigido e controla suas consequências para o bem. A Bíblia nos ensina isso claramente. Ouçam novamente aquele relato sobre José e seus irmãos em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Disse José, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou este mal em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. E creio que em muitos aspectos o exemplo mais chocante de todos se encontra na traição de Jesus por Judas, uma ação livre e voluntária, no entanto, um componente do grande e eterno propósito e plano de Deus, porque Cristo teria que morrer para que eu e você pudéssemos viver. Você entende isso? Eu queria terminar agora falando desse decreto em algo que eu estava meditando hoje pela manhã e me regozijei muito. No Salmo 119, a partir do versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. A providência de Deus é isso, irmão. Eu entender que eu sou totalmente dependente de Deus. E que nada foge do controle de Deus. E que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. As mãos que me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que eu aprenda os seus mandamentos. Você quer agradar a Deus? Quer prestar um culto diferente a Deus? Peça a Deus que Ele lhe ensine os seus mandamentos. O Salmo 74 diz, alegrem-se os que o temem quando me viram, porque na tua palavra eu tenho esperado. Eu falei aqui no começo do nosso estudo de hoje, os crentes de hoje, a geração de hoje não quer esperar em Deus. Espera no Senhor. Não quer esperar em Deus. Quer a hora hoje e quer o resultado amanhã. Sabe? Parece que faz de Deus revista da Avon, fazendo pedido, daí quando é com 3 dias a vendedora vem e entrega na sua porta. Não é assim não. Eu preciso esperar em Deus. Eu preciso esperar no Senhor, que é o meu refúgio e minha fortaleza e o meu socorro. Alegrem-se os que temam, os que temam. Quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Você tem esperado na palavra de Deus? Eu faço uma pergunta para você agora. Você tem esperado no Senhor? Tem confiado isso nele?
75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade tu me afligiste. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, o respaldo bíblico das Sagradas Escrituras, versículo 76. Venha, pois, a tua bondade. Venha, pois, Senhor, a tua bondade. Consola-me segundo a tua palavra que deste ao teu servo. Queridos, que palavra é essa? Que Deus providenciador é esse? Que deixou para nós os escritos dele, a palavra dele, a bondade dele, para que eu e você pudéssemos nos regozijar nele, entender que ele está no controle soberano de todas as coisas. 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Oh, irmãos, quantos crentes têm depositado a sua vida em outras coisas e têm substituído o prazer de Deus por outros prazeres. E não se deleitam na providência sapiencial de Deus, na providência divina de Deus, nos decretos insondáveis de Deus. Quantos cristãos que têm feito o seu próprio mandamento, o seu próprio decreto, quantos crentes que quando nós estamos pregando, eles dizem, é como se você lesse a Bíblia e dissesse, mas eu não creio em ti não, Deus. Eu estou falando de crente. Eu escutei, mas eu não quero fazer isso não. Aí o salmista diz aqui, baixe sobre mim a tua misericórdia. Você lembra quando o cego de Jericó, ele gritava lá e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo 78 diz, envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Tem crente que ele quer fazer justiça com as próprias mãos. E tem crente que tem um mimimi, sabe, irmão? Porque eu estou sendo afligido, eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo perseguido, me lembrei de uma pessoa aí, né? Eu estou sendo perseguido e para de mimimi, vai crer na palavra de Deus, vai crer no Senhor. Envergonhados sejam os soberbos que me ouviram, que me haverem oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Meditar na lei, nos preceitos, nas palavras, nos mandamentos, nos decretos, nos salmos, nos evangelhos, nas cartas, nas epístolas. Versículo 79. Voltem-se para mim os que te temam e os que conhecem os teus testemunhos. Voltem-se para mim os que te temam e os que conhecem os seus testemunhos. A nossa vida é um livro aberto para o mundo. Você tem testemunhado de Deus? Você tem testemunhado? O versículo 80 diz, olha, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos para que eu não seja envergonhado. Sabemos que nem eu e nem você somos irrepreensíveis diante de Deus. Mas note que no o versículo 80 diz isso, mas o 77 diz, baixe sobre mim as tuas misericórdias. Misericórdia aqui é Deus ter compaixão de nós. Ter misericórdia de nós. Para que mediante Ele a gente se encontre irrepreensível perante Ele. Desfaleçam-me, 81, desfaleçam minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Outra vez ele fala em esperar, aguardando a salvação, preservando a salvação, guardando aquilo que Deus providencialmente lá na cruz, lembra de Cristo Jesus, lá sendo uma providência da ira de Deus, que quem deveria estar lá, lembra quando ele fez isso lá com Abraão? Ele providenciou para si o cordeiro. A providência de Deus foi lá também, providenciou Cristo
que a oferta seria eu e você lá? Seríamos consumidos pela ira de Deus? Versículo 82, esmoreçam os meus olhos de tanto esperar na tua promessa, enquanto digo, quando me haveres de consolar. O salmista Davi viu isso de uma forma tanto que ele fez essa pergunta. Quando me haverás de consolar? Não é tempo da gente estar perguntando, irmão, por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo. É tempo de gente crer. Se você é um bom leitor da Bíblia e conhece a história da Bíblia, você viu o que foi que aconteceu com a rainha Esther, o decreto da matança dos hebreus. E eu pergunto a você, o milagre de Deus aconteceu ali? Porque crentes oraram e jejuaram? Versículo 83, já me assemelho a um odre de fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Um odre, um recipiente de acumular vinho, né, de acumular azeite, óleo. O salmista está se comparando a ele, está lá, aguardando até quando? Mas no final ele diz, mas eu vou esperar em ti. Mas eu vou esperar na tua justiça. Versículo 84, ele diz, quando vem a ser os dias do teu servo, quando me farás justiça contra os que me perseguem, para mim abrirem covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Quase deram a cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Ele termina aqui dizendo, esse acróstico, dizendo, vivifica-me segundo a tua misericórdia, a mesma misericórdia do versículo 77, e guardarei os teus testemunhos, oriundos da tua boca, que é a tua palavra, quando abrimos e Deus fala conosco. Queridos irmãos, não há para onde nós corrermos, não há para onde nós irmos sobre os decretos de Deus. Devemos perseverar e buscar em Deus a resposta, buscar em Deus o socorro, porque Deus é aquele que faz, é aquele que acontece, é aquele que mata, que ressuscita, é aquele que quer que eu e você o glorifique o seu nome, independente de toda e qualquer situação. Israel vivenciou isso, provou isso, mas chegou em Canaã. O que eu e você precisamos entender e fazer é ser crente, ler a Bíblia para crer nela, para meditar nela, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Ainda que você diga, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. O nosso consolo não vem, irmão, do hospital, do governo, do prefeito, do presidente. O nosso consolo vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer na providência de Deus. Creia nisso. Entenda isso. Ele termina aqui esse acróstico, né, dessas palavras em hebraica, cada um acróstico, cada uma estrofe desse hino do Salmo 119, ele tem uma letra do alfabeto grego, e ele fala aqui do 81 ao 88, e no 88 ele diz, vivifica-me, ou seja, torna-me vivo, Senhor, que eu permaneça vivo segundo a tua vontade, vivifica-me, deixa eu ficar vivo para eu te glorificar, Senhor. Segundo a tua bondade, a tua misericórdia, segundo os teus decretos, segundo a tua providência, deixa eu ficar vivo, porque eu quero guardar os teus testemunhos que vêm da tua boca. Você fala, você ora, você pede, e você diz que Deus está tardando em responder. Eu te pergunto, você tem lido a Bíblia? Você tem pego a Bíblia para abrir, para ver a boca de Deus falando para você? Para ouvir o próprio Deus falando para você através das sagradas escrituras para você. Você ainda acha pouco o que Deus tem providenciado para você?
Tem um irmão da nossa igreja que botou hoje um tema, ele disse assim, logo de manhã ele escreveu assim: bom dia a todos, glória a Deus por mais um dia, aleluia, eu estou vivo. Irmãos, isso é louvável demais. Você está entendendo que Deus providenciou o cuidado para você, o sono, o teu alimento, a tua vida. Te proporciona que você ainda tenha um emprego, um lar. E se não tem, dê glória a Deus, porque Ele continua sendo o seu Deus, o seu Senhor, o seu restaurador fiel. Eu imagino, hoje pela manhã, mais ou menos 9 horas, 10 horas, eu estava falando com o pastor Paulo César. A gente conversou aí uns 5 minutos, que ele queria falar com o Ronaldo Lidório, e eu passei o telefone de Ronaldo Lidório para ele, e ele falou para mim, eu imagino o que aquele homem está passando. Não está cantando nas igrejas, que é o sustento ministerial dele, e além disso está com a sua esposa na UTI. E ainda assim, na conversa, ele glorifica a Deus e ele exalta a Deus. Talvez você esteja desempregado, mas está com saúde. Talvez você tenha perdido o seu emprego, mas você ainda vai ter o seguro-desemprego, está com saúde, está na sua casa, o seu pai e a sua mãe estão em casa. Agora imagina para quem está com um parente no hospital à beira da morte. E ainda assim, como crente, tem dado testemunho e tem glorificado a Deus e tem dito, seja feita a vontade soberana de Deus. Como é que você tem visto a providência de Deus em sua vida? Esses estudos são espetaculares para nossas vidas. Tem crente que odeia quando os presbiterianos reformados falam em catecismo, falam em símbolos de fé. Quando os presbiterianos falam, os reformados falam em confissões de fé, em credos da fé cristã. É isso aqui, irmãos, o que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Não por mim, que eu não sou irrepreensível. Eu sou tão pecador e miserável quanto você. Assim disse Calvino. Eu sou tão pecador quanto você. Mas estar aqui, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, precisamos entender isso. Precisamos entender que os textos da palavra de Deus estão num ato em que Deus governa todas as coisas e Ele governa todos os atos da vontade humana. Alguns versículos aqui que a gente poderia citar que Deus é o providenciador de todas as coisas. A questão em jogo são essas escolhas que causam ao ser humano autônomo de Deus. Isso aí é o grande problema. A teologia reformada diz que a livre agência do ser humano não exclui a determinação de Deus e citam várias passagens da Bíblia que apoiam essa interpretação. Exemplo disso, Êxodo capítulo 4, versículo 21. Deus disse a Moisés, antes que tivesse falado com Faraó, que ele endurecia o coração de Faraó. O endurecimento do coração de Faraó é mencionado 18 vezes. 11 vezes no texto diz que Deus endureceu o seu coração. 3 vezes diz que Faraó endureceu o seu próprio coração. E 5 vezes não disse que o fez endurecer. Deus exerce controle sobre a vontade de Faraó para que ele escolhesse livremente o que Deus pré-determinou. O nome disso é ato providencial de Deus. Então, se você está empregado ou desempregado, se está doente ou está com saúde, se está bem ou se está mal, há um Deus que todas as obras providenciais são santas e sábias e poderosas e estão no ato solene, sublime e santo do governo das suas mãos. É melhor você estar doente nas mãos de Deus. É melhor você estar desempregado nas mãos de Deus. É melhor você estar com dificuldade nas mãos de Deus do que estar sã no mundo e nas mãos do diabo. Há um texto das Sagradas Escrituras que diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu espero que Deus tenha falado com você nessa noite. E quero agradecer a Deus
por tudo que Ele tem feito por mim, por você e pelas nossas vidas. Se for da vontade de Deus, de hoje a 8, ou talvez de hoje a 8 eu esteja trabalhando até essa hora, mas nós vamos falar da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Se a gente não tiver aula de hoje a 8, eu darei a aula de número 6 na quinta-feira. Tá certo? Mas na quinta-feira quem tem aula sou eu. Eu acho que melhor seria dar na terça-feira. Então que Deus nos abençoe, tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua providência, por ter nos a primeira providência de ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. A segunda providência de ter escrito os nossos nomes no livro da vida. A terceira providência, Senhor, que eu listo aqui é que tu estás no controle de todas as coisas. E que nada está no meu controle nem na minha vontade. Pois tu és Deus e Senhor. Na hora em que tu quiseres, o culto voltará nos templos, as igrejas serão abertas, a pandemia irá embora, porque tu és Senhor. O que precisamos é entender os atos soberanos que saem da tua boca, que é a palavra de Deus. Muito obrigado a Deus Pai, Criador, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Amém.